Demonstração de contábeis, olha só. Nossa missão é a seguinte. Questão 17, prova amarela. Esse ano aparece a novidade. Provas por cores. Tô brincando, não faço ideia se isso acontecer, não sei de nada, só tô juntando aí. Aparece negócio de prova por cor lá. Ó, a Lei 6404, conhecida por muitos como a Lei Bíblia do Contador, a lei mais importante da contabilidade e tal. Essa lei, ela estabelece que existem demonstrações contábeis que são obrigatórias para as entidades. Quais são as demonstrações obrigatórias segundo a Lei 6404/76? DFC. Aí ela vai. Balanço patrimonial. O que mais? DFC. DRE. O que mais? DFC. O que mais? DMPL. DVA, não é isso? DVA. E na verdade a dúvida que eu queria instigar você é o seguinte: qual que é a obrigatória? É a DLPA ou a DLPL? Qual das duas obrigatórias? DLPL. Perfeito, DLPA. Que ótimo! Queda, Lécio! Não é a DLPL obrigatória, segundo a Lei 6404. Não, parece que eu estava até vendo a questão 17 assim. Qual dessas é desobrigado? Você é desobrigado a fazer DLPA ou DLPL? A DLPL, a obrigatória, segundo a Lei 6404, é a DLPA. Giovanni, minha tarde já começou melhor. É doido, né? Olha aqui, ó. O que significa DLPA, né, Júlia? Demonstração do lucro ou prejuízo acumulado. E a DLPL? Demonstração das mutações que ocorreram no patrimônio líquido. Onde fica lucro e prejuízo acumulado? No PL, não é isso? Então, qual dessas demonstrações que parece para você como mais amplo, assim? Tipo, que abrange mais coisas? A DLPA ou a DLPL? Que abrange mais coisas. Ó, repetindo. A DLPA mostra o que ocorreu no lucro e no prejuízo acumulado. O lucro e o prejuízo estão no PL. Só que só é lucro e prejuízo no PL? Não, existem as reservas, o capital, um monte de coisa. Tu concorda comigo que a DLPL ela é maior, ela fala de mais coisas que a DLPA? Sim ou não? Sim. Pronto, é isso que você entenda muito claro. A DLPA só trata de lucro e prejuízo. A DLPL, de todo o PL, tudo que aconteceu no PL. Então, assim, ó, pela 6404, você é obrigado a fazer a DLPA, podendo ser substituída pela DLPL. No caso, se eu faço a DLPL, tenho a obrigação de fazer a DLPA? Sim ou não? Não. Queda de novo. Repetindo. Sou obrigado a fazer a DLPA. Mas, se eu fizer a DLPL, tu concorda que ela já foi engolida aqui dentro? Já. Então não precisa mais fazer a DLPA. Não tem nada de confuso, não. Se a pergunta vem aqui, ó. Vem não, olha aqui, ó. Qual que é obrigatório fazer segundo a Lei 6404/76? DLPA, que pode ser substituída pela DLPL. Se eu fiz a DLPL, preciso fazer DLPA? Não, porque a DLPL engole a DLPA, já está tudo lá dentro da DLPL. Ficou claro isso? Se a questão perguntar de mim, qual dessas aqui está obrigada a fazer? Eu sou obrigado a fazer qual? DLPA. Aí quando você vai olhar no histórico das últimas 650 questões, nunca houve nenhuma questão de DLPA. Todas elas são sempre de DLPA. Todas. Então assim, o que vai merecer nossa atenção aqui, ó? Não vamos trabalhar com você hoje balanço patrimonial. O mando já sabe que é ativo, passivo, PL, só erra as questões.
Então precisa errar mais questões, é isso. Como é a questão de balanço patrimonial? Me ajuda. Como é essa questão de balanço patrimonial? Saldo do ativo. Ou é, faça todos os lançamentos, apure os razoamentos e... É isso? Não. É um montão de contas, geralmente uma ou outra que eu nunca vi, mas tem lá para preencher linguiça, tem caixa, tem banco. Que eu sei onde classifica, não dá problema nisso. Mas sempre rola lá uma ações e tesouraria, que é redutora do PL, pronto. Aí, uma depreciação acumulada, todas as redutoras do ativo. Aí surge uma outra redutora que está pro terror, mas é isso. A questão vem saldo do ativo, saldo do passivo, saldo do PL, saldo do imobilizado, é isso. A questão, concorda comigo aqui, ó. Balanço patrimonial é questão de classificação de conta. Eu tenho dificuldade nisso aí, cara. Verdade. Eu tenho dificuldade de classificação de contas. Mano, se tu não curar isso, não vai dar. Vai ficar com 24. Não vai dar certo. Eu tenho que dizer assim, ó, Giovanni, eu sou top em quê? Classificação de contas. Porque aqui, ó, só vou saber balanço patrimonial se eu souber classificar contas. Só dá para acertar as de DRE se eu souber quais contas entram na DRE para fazer a DRE. E o que é interessante aqui, balanço patrimonial tem ou não tem uma estrutura? Tem. DRE tem ou não tem uma estrutura? Tem. DFC também tem uma estrutura. DVA também tem uma estrutura. Eu só preciso saber todas as estruturas. E ter o domínio da classificação da conta. Fechou. Não tem como errar. ADM-PL tem estrutura? Não. Então, qual dessas aqui que é a mais difícil, então? Aqui basta que eu saiba a estrutura, se eu souber a estrutura, se eu souber a estrutura, se eu... Aí aquela que eu não sei a estrutura fica um vazio, assim, tipo... Mano, eu já sei quais são as contas do PL, mas eu não acerto as questões de DMPL, porque não tem uma estrutura, não sei muito bem por onde seguir, eu não sei muito bem o que fazer, eu não entendo muito bem o que tem ali. Então vamos fazer o seguinte, ó. Isso aqui eu considero como conteúdo já trabalhado, mas que você tem que exercitar, é só exercitando. Entenda comigo. Todo leso, um aluno, vem aí, todo leso, vem aí. Ele assiste a aula. Mano, ele pode botar exercício, ele assiste tudo de um. A aula é de 8 às 12, ele fica de 1h30, ele fica no horário. Assiste tudo, anota tudo. Cada vídeo que eu mando, ele assiste tudinho, mas não faz uma questão sozinho, mano. Nenhuma. Ele só assiste e anota tudo. Não aprende. Você concorda comigo? Não dá. Você precisa errar. Erre as questões. Quanto mais questões você errar, melhor. A gente fica triste quando eu mando a resposta. Eu só acertei 26 no simulado, 40, né? Poxa, que bom, cara. Você teve a chance de errar 14. Tem mais de 50%. Isso é bom. Mas errar é massa, porque se eu fizer um simulado para você e você acertar as 40, não é porque você está top, não. É que o meu simulado é fraco. Tu concorda comigo? Não significa que eu estou botando no simulado só aquilo que eu te ensinei, que é fraco. Na prova não é assim. Vai vir coisa que você nunca ouviu falar, como acontece no simulado. É esse teste, assim, cara, eu não corri isso aqui não, tem que escolher A ou B, escolho A, gabarito, B. Bora. É isso, nunca mais eu vou errar as provas. É isso aí. Aí, eu não sei se você está percebendo, mas eu estou tentando vender uma imagem de que o simulado é a melhor fonte de estudos. E pronto. Ser o melhor professor é o último erro, sem dúvida. Então, faça os simulados. Entre deixar acumular a louça e deixar acumular o simulado, acumula a louça. Mas não deixa acumular simulado, por favor. Olha aqui. Bora lá então. Balanço patrimonial. Não vamos falar hoje, tem DRE, mas no simulado tem lá. Balanço patrimonial e DRE. Beleza? O que eu quero te apresentar hoje é isso aqui, ó. DFC. Concordo, eu não sei se eu tenho essa percepção de que você se sente mais distante da DFC quando comparado ao balanço patrimonial e DRE. Ficou certo ou errado? Certo. Depois DFC eu só lembro de uma coisa, que eu não sei nada do indireto. Isso eu tenho certeza. Que o método indireto falou, método indireto, eu não sei. Mas olha só, a DFC é
incrível. Absolutamente incrível. Me acompanha o seguinte, ó. Barulho de celular. Tu olha o teu telefone agora. R$1 milhão disponível na tua conta. Agora. Caiu agora. Receba. Sai correndo não. Fica quieto. Recebe. Absorve aí ou repassa para alguém. Mas cai na tua conta. Alegria total, cabe algum questionamento? Se você estiver esperando de alguém, beleza, estou esperando já. Mas assim, cabe algum questionamento, sim ou não? Tipo, da onde veio? Exemplo, vamos lá. Pode ter vindo de muitas fontes. Eu vou citar algumas, para você perceber a diferença dessa fonte. Ó, pode ter vindo de uma doação, que o Jonas resolveu fazer a doação com você. É muito bonzinho. Pode ser da venda dos teus rins, que venderam na internet e vão vir buscar daqui a pouco. Já depositaram, mas tu não sabe e vão tomar de você. Tem diferença, sim ou não? Sim ou não? Se foi o meu de um empréstimo que fizeram no teu nome e já caiu certinho, tu só vai ter que pagar daqui a alguns meses. Tem diferença da doação? E é isso que a DFC tenta retratar. A DFC diz assim, ó, não adianta apenas eu ter R$1 milhão no caixa. Eu tenho que saber de onde ele veio, porque ele pode ter vindo de 3 atividades distintas. Então, a minha questão de DFC, ou ela é de método direto, ou ela é de método indireto. As de método direto significa o teu olho vai direto no que ocorreu no caixa. Por isso DFC no fluxo de caixa. Vamos lá. Só tem 2 alternativas para o caixa, 3 na verdade. Ó, ou o caixa aumenta, ou o caixa diminui, ou não acontece nada. 3 opções. Na prova, sempre o caixa vai aumentar, ou vai diminuir, ou nem vai mexer com o caixa. 3 opções. Depois que eu digo que ele aumentou ou diminuiu, eu tenho que saber agora qual foi a atividade que provocou aquilo. São 3 atividades básicas para a prova. Só são 3. DFC, segundo o CPC 03. Atividade de operações, atividade de investimentos e atividade de financiamento. Olha lá. Operações, investimento e financiamento. Só são 3 atividades. Você tem que me dizer se o caixa aumentou ou diminuiu e de que atividade ele veio. Bora lá. Eu vendi mercadorias à vista. A minha empresa trabalha com compra e venda de mercadorias. E eu vendi mercadorias à vista. Gerou o caixa ou consumiu o caixa? Gerou, porque eu vendi à vista. E fluxo de que atividade? Operações. Pronto. Matamos o conteúdo de prova. Giovanni, é isso que a DFC? Não é isso. Aí o indireto, calma. Ó. Vendi o veículo da minha empresa, mas a minha empresa não trabalha com compra e venda de veículos. Ela trabalha comprando e vendendo mercadorias, que é a minha operação. A partir do momento que eu vendo um imobilizado meu, não pode ser mais operações. Eu vou classificar como investimento ou financiamento. Qual dos dois você escolhe? Investimento. Parabéns, investimento. Qualquer ativo de longo prazo. Envolveu ativo de longo prazo? Atividade de investimento. Quando é que é de financiamento? Quando eu peguei um empréstimo, um financiamento, entrou dinheiro no caixa. Aumentou meu caixa? Sim. De que atividade? Financiamento. Pronto. Acabou. Então, tu vai ter esse desenho aqui em mente, ó. Olha como vai ficar perfeito para você. Só são... Isso é um sinal. Isso é um sinal. Vai cair e vai rolar aí. Aí, vai. Isso é um sinal, isso é um sinal. Deve cair 2, porque caiu de manhã. Olha aqui. Entenda isso aqui como um balanço patrimonial. Olha aqui. Todas as vezes que a questão disser assim, ó, houve integralização do capital. Não foi porque foi o dinheiro que foi entregue, desculpa, foi porque integralizou aquilo que estava no PL, correto? Agora, eu posso integralizar em dinheiro
ou posso integralizar em veículos, em imóveis, eu posso entregar qualquer outra coisa. Tranquilo até aqui? Toda vez que eu entregar em veículos, entregar aquela promessa, eu entregar em veículos, afeta o meu caixa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Agora quando eu entrego em dinheiro? Sim. Então você vai ter que interpretar da seguinte forma. O nome é DFC, porque eu quero saber as alterações que ocorreram no caixa. Quando a gente visualizar o método indireto, a gente vai perceber que esse nome tecnicamente é até estranho, porque não era para ser DFC. Porque você dá a impressão que era só caixa, mas tu não vai olhar só o caixa. Tem que olhar as disponibilidades. Segundo o CPC 03, envolve caixa, banco e aplicação imediata. Então, tipo, era para ser DFD. Demonstração do fluxo das disponibilidades. Mas o nome é DFC, a gente não questiona, nem cai em prova esse questionamento não. Mas pensa sempre assim, ó. Para eu lançar na minha DFC pelo método direto, é porque ele tem que ter alterado o caixa. Se eu perceber que o meu caixa não foi alterado, então não vai ser expressado na minha DRE. Não vai ser apresentado, desculpa, na minha DFC, porque não afetou o caixa. Então, bora aqui, ó. Houve integralização de capital. Me acompanha. Se eu integralizei o capital, é porque o capital estava a integralizar. Tu lembras que a integralizar é redutora do PL? Lembra disso? Quando eu integralizo, significa que o meu PL aumenta ou diminui? Aumenta, porque eu integralizei aquilo que estava a integralizar. O meu PL aumenta. Eu entreguei em dinheiro. Afetou qual outra conta? Caixa. Afetando o caixa. Aí é a primeira pergunta. Aumentou ou diminuiu o meu caixa? Aumentou. Fluxo de que atividade? Aí. Recapitulando, operação recapitulando. Aqui houve o seguinte, ó. O sócio estava aqui fora e disponibilizou recursos no PL. Qual é a atividade da empresa? Perfeito. Financiamento. Que ótimo. É assim, ó. Desse lado aqui estão as origens. Essa origem pode ser de um capital próprio ou de terceiros. Todas as vezes que envolver capital próprio ou de terceiros é atividade de financiamento. Envolver o PL, queda. Cara, por isso que é importante você sair de casa com vontade, tipo, cara, eu vou lá, hoje vai ser massa. Poxa, eu adoro estudar sábado à tarde. Ou sábado de manhã, ou domingo de manhã. Então, esse esqueminha que eu vou apresentar para você aqui, ele está grandão aqui, mas dá para fazer bem reduzido, tá? Cadê aqui? Ó. A atividade pode ser de operações, investimento ou financiamento. Aqui eu disse para você que envolveu o PL, a atividade de financiamento, porque é capital próprio. E alguns empréstimos e financiamentos podem estar tanto no passivo circulante quanto no passivo não circulante. Então, se você ouvir a palavra fulano pegou empréstimo, aumentou o caixa, porque entrou dinheiro, mas veio de uma atividade de financiamento. Ficou claro isso? Então, você concorda comigo que aqui no meu passivo circulante e não circulante pode sim haver atividades de financiamento, desde que esteja envolvido com o quê? Empréstimos ou o quê? Ou financiamento. Falou de empréstimo, de financiamento, são que atividades? Atividades de financiamento, não há dúvida. Agora tu concorda que o meu passivo pode estar assim, ó, fornecedores a pagar, dívidas a pagar, de algo extremamente claro para a gente que é de operações. Ó, compra de mercadorias a prazo. Aí, comprou a prazo, gerou uma dívida. Agora se eu disser assim, ó, pagamento das dívidas das mercadorias. Gerou ou consumiu caixa? Consumiu. De que atividade? Operações. Comprei estoque à vista. Gerou ou consumiu caixa? Consumiu. De que atividade? Operações.
Então, quando envolve aqui o meu ativo circulante, envolveu o meu ativo circulante, eu já chamo logo de operações. Envolveu passivo circulante ou passivo não circulante, pensando sempre em atividades de fornecedores, nesse sentido, falou fornecedor, mercadoria, é o que? Operações. Se a palavra for pagamento de fornecedores, gerou, consumiu? Consumiu. De que atividade? Operações. Beleza até aqui? Então olha só, olha como é que está o resumo bem, ver se está claro para você. Envolveu o capital próprio que está no PL, ou capital de terceiros, como empréstimos e financiamentos. Envolveu esse assunto, a atividade é de financiamento. Agora, se eu comprei mercadorias, ou vendi mercadorias, ou estou pagando fornecedores dessas mercadorias, envolveu a minha operação, atividade operacional. Agora, sempre que envolver ativos de longo prazo, quem são os ativos de longo prazo? Todos os ativos não circulantes. Envolver o ativo de longo prazo, a atividade é de investimento. Perfeito, o esquema está pronto. E aqui não tem mais como errar nenhuma questão de déficit. Ok? Ficou claro para você? Vamos repetir esse esquema aí de forma bem dinâmica. Não sei se esse desenho está bem claro para você, mas se você continuar lendo outra vez, você vai compreender. Eu só preciso saber duas coisas. Se o meu caixa aumentou ou diminuiu. Pronto. Giovanni, fiz a primeira pergunta. Depois que eu descobri se aumentou ou diminuiu, é a segunda pergunta. Veio da onde? Só tem 3 opções. Quais são? Atividades de operações, de investimento, de financiamento. CPC já está com a safadão aí. Uma dessas 3 atividades. Quando é que é de operações? Quando envolve ativo circulante, compra e venda de mercadorias. Ou pagamento a fornecedores de mercadorias. Isso é operações. Quando é que ele é de financiamento? Quando mexe com capital próprio ou capital de terceiros. Financiamentos, empréstimos. Quando é que a atividade é de investimentos? Quando envolve ativos de longo prazo. Ficou claro isso? Quando você vai ler o CPC 03, é muito divertido, porque o texto diz assim, ó. Será atividade de operações, sempre que não for de investimento e nem de financiamento. Esse é o texto do CPC 03, ele é lindo, né? Realmente, quando ele for de operações, é porque não é de investimento nem de financiamento. Aí quando é que ele é de investimento? Quando ele não for de operação, não é isso não. Ele vai ser de investimento sempre que envolver ativos de longo prazo, que é o ativo não circulante. Então eu já sei quando é operações e quando é investimento. Quando é que é de financiamento? Quando envolve capital próprio ou capital de terceiro, algum EPL ou algum passivo que envolva prédios e financiamento. Eu vou estudar para resolver questões. Fica você, 2017.1. Vai lá na prova 2017.1, a questão está quentinha, cuidado para não queimar a tua mão quando pegar a questão. 17.1, questão número? Acho que é 11. 17.1, questão 11. Está com você aí? Vamos fazer juntos aí. Bora lá. Uma sociedade empresária comercial, e aí ó, alerta vermelho. Por que a questão deixou bem claro que é comercial? Porque as questões mais difíceis dos concursos fiscais aí, que apresentam um pouco mais de dificuldade, elas fazem assim, ó. Uma construtora vendeu imóveis. Da onde que a gente classificaria o imóveis, naturalmente? Imóveis a gente diria que era imobilizado, não é isso? Aí, só que é uma construtora. E ela compra e vende o quê? Imóveis. Então, seria uma atividade operacional e não de investimento. Deu para compreender? E esse aqui já está dentro do ativo circulante. E já está dentro do ativo circulante. Exatamente. Esse imóveis já seria um ativo circulante. Seria a operação da entidade. Então, a questão já deixa mais claro aí, ó. Uma sociedade empresária é o quê? Comercial.
Então ela compra e vende mercadorias. É nesse sentido aí. Apareceu os seguintes dados. Olha que interessante. Colocou em negrito e destacado para você assim, ó. Entradas de caixa. Então, o que a gente vai ler agora? Aumentou ou diminuiu o meu caixa? Aumentou. Ele separou. Olha que incrível. Ele já te disse, isso aqui vai aumentar, isso aqui vai diminuir, tu só tem que descobrir qual foi a atividade e julgar a alternativa. Eu vou ler a primeira e quero que você se empolgue para fazer sozinho as três. Ó, recebimento por venda de mercadorias à vista. Gera ou consome caixa? De que atividade? Operacional, já foi. Então, operações gerou quanto? 120 mil. Segunda leitura. Recebimento por venda de imóvel registrado como ativo imobilizado. Gera ou consome caixa? Ó, olha para cá, olha para cá. Eu li, você já falou investimento. Não. Primeira pergunta não é de onde é? Qual é a primeira pergunta? Gera ou consome? Sempre nessa técnica, tá? Primeiro se pergunte, aumentou ou diminuiu? Então, gera ou consome? Gera. De que atividade? De investimento. Então, agora a gente está falando de investimento. Gerou quanto? Então, gerou 50 mil. Próxima leitura. Recebimento por integralização de capital. Gera ou consome? Gera. De que atividade? Financiamento. Excelente. Então, financiamento gerou quanto? Então gerou 140. Agora a gente vai ver as saídas para descobrir qual foi o impacto líquido gerado na DLC. Pagamento a fornecedores por compra de mercadorias. Pagamento a fornecedores. E aí, gera ou consome? De que atividade? Operacional. Quanto que consumiu? Então retira 90. Próxima leitura. Pagamento de despesas administrativas. E aí? As despesas administrativas ocorrem nas minhas operações, nos meus investimentos ou no meu financiamento? Operações. Aumenta ou diminui então? Quanto? 16 mil. Terceira leitura das saídas. Pagamento de aquisição de um veículo para uso. Gerou ou consumiu caixa? Consumiu. Gerou ou consumiu? Consumiu. Pagamento, é isso? Saída. Gerou ou consumiu? Consumiu. Foi de um veículo. Veículo para onde? Está no não circulante. Se é ativo de longo prazo, uma atividade? Investimento. Perfeito. Gerou ou consumiu? Consumiu quanto? 72 mil. Última leitura. Pagamento do valor principal de um empréstimo bancário. Gerou ou consumiu? Consumiu. De que atividade? Financiamento, empréstimo bancário. Consumiu quanto? 120 mil. Então vamos fazer a leitura completa aqui, ó. As atividades de operação, elas primeiro geraram 120, consumiram 90 e consumiram 16. Então qual foi o resultado final disso aqui? 14 mil positivo ou negativo? Positivo. Então a gente pode afirmar que gerou o impacto líquido, né? Gerou o caixa líquido de 14. O contrário aqui do investimento, ó, entrou 50, saiu 72. Então o impacto geral aqui foi o quê? Consumo ou gerou ou consumiu? Consumiu, que aqui ficou negativo no valor de 22 mil. E a atividade de financiamento gerou 20 mil. Todos enxergaram isso? Sim. Gabarito, então, letra A. Letra A diz: o caixa líquido gerado nas atividades operacionais foi de 14 mil. Gabarito, letra A. Deu para compreender, gente? Fácil ou fácil pra caramba? Eu só preciso saber isso. Gerou caixa ou consumiu? De que atividade? Isso é ADFC. Só. Para o método direto. E às vezes a gente acha que não sabe, só porque está distante da gente. Mas quando você se aproxima, diz: caramba, eu sei isso. Perguntei umas 3 vezes, já respondeu tudinho. Sabe o que é operação, sabe o que é investimento, sabe o que é financiamento. Agora tem que treinar.
caso, a alternativa certa no caso. Eu faço a letra D. Como seria no caso? Na D, o que tem na D de dado? O caixa líquido consumido por todas as atividades em conjunto é de 12 mil. Seria consumido, é positivo, é gerado. Importante a pergunta aí. Todos compreenderam isso? Então deixa eu ver se ficou claro para você o seguinte, ó. Vou apagar aqui. Posso apagar isso aqui? Se só não subtrai aqui. Olha só. Vê se você entendeu. E aí eu fiz de forma esquêmica, né? Fiz o esqueminha. Mas eu vou tentar escrever para você alguns aspectos aqui, ó. Falou de DFC. Na DFC, lembrar que envolve caixa, mais banco, mais aplicações de liquidez imediata. O CPC 03 diz que a aplicação de liquidez imediata é aquela que você consegue resgate em até 30 dias. Não é aquela que você aplicou há 1 ano atrás e falta 30 dias para retirar, não. É aquela que você já aplica e em até 30 dias você pode resgatar. Cuidado. E o que a DFC vai perguntar de você? Ó? DFC, caixa mais banco, aplicação de liquidez imediata. O que o usuário precisa saber aqui? Ó? Precisa saber as alterações ocorridas onde? Ocorridas na entidade. Alterações ocorridas na entidade. A pergunta que a entidade se faz é: ocorreu em função de que? De que atividade? Ocorreu em função de que atividade? Informações mínimas da DFC. Vai perguntar no mínimo isso. No mínimo vai perguntar se gerou ou consumiu, de que atividade e qual método você está utilizando. Tá? A DFC separa tudo em 3 atividades. Quais são as 3 atividades? Atividades de operações. Atividade de investimento. E atividade de financiamento. Algumas questões tentam ser mais capciosas, tentando enrolar você na leitura. Tipo, a questão diz assim, ó. Sinal. Deve ser a mesma questão, só que com esse tempero aqui, ó. Olha o tempero. Tu chega na questão, ela está bem assim, ó. De acordo com o CPC 03, demonstração do fluxo de caixa, entende-se por fluxo de caixa as alterações ocorridas na entrada e saída de caixa e equivalentes de caixa. Sabendo disso, o caixa e equivalentes de caixa, fruto de uma entrada no fluxo de caixa. Já se perdeu? Perdeu assim não? É isso. A questão faz isso com você. Envolve a palavra caixa, na sequência fala algo sobre equivalentes de caixa e que alteram o fluxo de caixa. Aí primeiro ele explica isso, aí depois sabendo que repete isso, só para você já se perder na caixa de vixe, essa aqui eu não sei. O examinador faz com essa intenção. Tu vai entender assim, ó. Falou de... Mano, vai ser só DFC essa prova. Ó, falou aqui, caixa. Falou de caixa, tu lembra sempre de dinheiro? Sim. Toda vez que a prova trouxer esse termo aqui, ó, equivalente de caixa, ele vai estar colado ao caixa. Tipo, vai ser assim. De acordo com você, caixa e equivalente de caixa, vai colocar junto. É tipo assim, quando eu digo caixa, eu estou me referindo a dinheiro. Um equivalente de caixa é algo que parece dinheiro, se comporta como dinheiro, eu vou até tratar como dinheiro, mesmo que ele só seja parecido com o dinheiro. Exemplo, quanto custa isso aqui? 10 mil. E esse ouro aqui paga? Beleza, paga. Ouro não é dinheiro, mas equivale a dinheiro na hora da troca.
Para algumas pessoas, não, quantas vezes que? R$2. Aceita o brigadeiro? Eu sei. Equivalente de caixa. Era para ser dinheiro, peguei o brigadeiro e comprei para mim, vale dinheiro. Entendeu? É algo, para você entender, equivalente de caixa, entenda como algo que parece dinheiro, que você usaria como dinheiro para fazer qualquer transação. Deu para compreender? Pronto. E toda vez que você ouvir o termo fluxo de caixa, é entrada e saída no caixa e equivalentes de caixa. Ficou claro isso? Na questão, só perceba, você vai sentir que o examinador está tentando enganar você, mas não há nada que se enganar aqui. Eu posso até afirmar assim, caixa, equivalente de caixa, fluxo de caixa, não são a mesma coisa não. Agora, onde é que eu vou tratar o caixa? No ativo, aplicação de recurso, natureza devedora. E o equivalente de caixa? No ativo, aplicação, natureza devedora. Por que a contabilidade pública usa muito equivalente de caixa? Porque é para não ter que ficar criando uma conta chamada Jasmim, moedas, galinhas. Porque qualquer... É sério. Tipo, o dinheiro surge como dinheiro pra gente, mas lá no passado era troca. Então, era o escambo. Então, assim, tinha que ter uma moeda que fosse comum a todos. A todo mundo interessava a galinha. Então, trocava a galinha. Isso aqui vale quanto? Vale 10 galinhas. Troca 10 galinhas numa roupa. O negócio é assim, daí surge a moeda, vai surgindo a partir dessas necessidades aí, de uma moeda única para troca, que fosse interessante para todos. Deu para compreender aqui? Sim ou não? Sim. 16.2. 16.2. 16.2, questão 8. 16.2, questão 8. Questão 8. Acompanha aí. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes eventos em 2015. Quais são os eventos? Aquisição de imóveis para uso à vista. Gerou ou consumiu caixa? Consumiu, comprou à vista. Comprou o que à vista? Móveis. Móveis de uso estão onde? Cuidado com a resposta. Eles estão no ativo não circulante. Então é de que atividade? Investimento. Cuidado, né? Porque você entendeu a pergunta, né? Eu perguntei uma coisa, você está respondendo outra, porque você já está com a resposta gravada aí. Está nem atento ao que eu estou perguntando. Cuidado, ó. Vamos de novo. Quando a questão diz assim, aquisição de imóveis. Poxa, se eu adquirir, gerou ou consumiu caixa? Consumiu. Aí, os móveis, utensílios estão no imobilizado. O imobilizado está no ativo não circulante. E sempre que envolve ativos não circulantes, de que atividade? Investimento. Então, beleza, parabéns, atividade de investimento. Então, na nossa anotação aí, eu vi que gerou... Não, consumiu, não foi? Consumiu de que atividade? Vou anotar aqui no cantinho aqui. Câmera, acompanha aqui, câmera. Ó, você viu então que consumiu de que atividade? Então anotei aqui, investimento, consumiu quanto? 20 mil. Vamos fazer a leitura da próxima situação aí. Foi uma venda à vista de imóveis de uso. E aí, me diga o que aconteceu? Gerou ou consumiu? Gerou. Vou perguntar o que você quer responder. Fluxo de que atividade? Investimento, porque envolveu ativos de longo prazo. Sempre que envolve ativos não circulantes, já sei que a atividade de investimento gerou quanto? 200 mil. Pronto. Próxima situação. Baixa do valor contábil do imóvel de uso que foi vendido. Pergunta que não cala. Afetou o caixa? Não. Então não expresso na minha DFC. Não foi venda de nada à vista, não foi compra de nada à vista, foi a baixa do imobilizado. Então não afetou a DFC. Próximo. Vai sair do ativo, mas não afeta a DFC. Lembra? Método direto da DFC. Quando entrou no caixa, quando saiu do caixa. Só. Não afetou o caixa. Não entra na DFC. Vai mostrar nova demonstração no balanço patrimonial, na DRE, qualquer lugar. Menos na DFC, porque DFC só quer saber o que entrou ou saiu do caixa. Ficou claro isso? Venda de mercadorias à vista. Gerou ou consumiu?
Gerou. De que atividade? Operação. Parabéns. Então, a atividade de operação gerou quanto aí? 55 mil. Próxima, última. Compra de mercadoria à vista. Gerou ou consumiu? Que atividade? Operação. Consumiu quanto? 30 mil. Então já fizemos tudo, já dá para analisar o completo, né? Ó, na atividade de investimento, qual foi o resultado final lá? 180. Então aqui eu vi que gerou 180 mil na atividade de investimento. E na atividade de operações? Gerou ou consumiu? Gerou 25 mil. Dá para julgar a alternativa aí? Gabarito letra? D de bola. E aí, fácil ou fácil pra caramba? Fácil pra caramba. Muito fácil. Aí eu só preciso lembrar dessas informações dia 1º de outubro, entre 9h30 e 11 da manhã. Aí, ó. Volta aí, já, volta aí, que caiu o pincel bem na hora. Vai cair, mano. Isso é um sinal. Vai cair tudo. Ei, acompanha comigo. Essa é simples, só entender assim, ó. Olha como fica. Na DFC, Caixa Mais Banco e aplicações imediatas, o usuário precisa saber alterações ocorridas na entidade. A pergunta sempre é essa: ocorreu em função de que atividade? Informações mínimas são essas. Informações mínimas da DFC. Qual o método que você utilizou? Métodos utilizados direto e indireto. Vai pra cima, pra cima, pra cima. Quer saber? Vai! Na DFC você precisa estar ligado nas atividades, que são atividades de operações, de investimento, de financiamento. CPC 03 diferencia para você o fluxo de caixa equivalente de caixa. Atividades de operações, de investimento e financiamento. CPC 03 diferencia para você fluxo de caixa equivalente de caixa. Não são a mesma coisa que o caixa. Entendeu? Olha aqui. Ei, você entendeu aí, ó? Eu faço e vou me arrepender. Olha só. Tu não pode esquecer isso, que ocorreu em função de que atividade? E só são 3. Quando é, olha pra cá, que é a atividade de operações. Quando envolve ativo circulante, qualquer coisa envolvendo mercadorias, a operação da entidade. Ou ainda assim, ó, sempre que não for investimento, nem financiamento. Quando é que você que sempre é investimento? Não pode gravar assim, ó, quando envolve ativos de longo prazo. Pronto. Porque o seu envolveu o ativo circulante? Operação. Envolveu o não circulante ou de longo prazo? Investimento. Envolveu o PL? Financiamento. Pronto, morreu o esquema. Qualquer outra palavra de operação e investimento, você já sabe. Beleza? Então você já viu como é que a questão cai? E é isso aqui. Agora, por indireto. Nada é fácil. Agora, se você cria esse bloqueio, aí, mano, aí tu não me ajuda, né? Fala que agora eu peguei o direto. Agora que eu aprendi o direto, já vem logo. Cara, é o seguinte, ó. Tem muita gente que me manda mensagem. Assim, eu não sei como que você entende isso. Porque é algo que é muito claro para mim. E eu não sei se isso já ficou claro para ti. Porque assim, ó. Eu de verdade, eu li todas as questões anteriores para poder ministrar nas aulas e tal. As questões se repetem. Você viu 17.1, depois a gente olhou 16.2, a mesma coisa. Aí eu não sei DFC, o método indireto. Mano, fizemos duas. A maioria delas não tem a ver com o método indireto. Tem a ver com o método de gerou, consumiu, de que atividade. É isso. Isso é DFC. Aí o cara se prende só na frase de que ele não sabe o indireto. Então ele não sabe DFC. Entendeu? Então assim, olha aqui.
Se imagine essa situação. 1º de outubro, eu lá fora esperando você, eu vou estar lá no dia da prova, antes, para entregar uma água e boa sorte. E na saída eu vou estar lá para pegar a tua prova. É sério, eu vou pegar pelo menos umas 2 provas para eu corrigir e mandar o gabarito às 18 horas, eu mando um gabarito breve lá, para tentar, né, acalmar um pouco o ânimo, a pessoa está desesperada, querendo saber o gabarito. Aí vai sair uns 15 gabaritos, e o meu também no meio. E a pessoa só vai pegando, essa aqui está conflitando, mas nem só acertei, só interessa que ela acertei. Não, mano. Aí conflitou aqui, eu só pego os acertos de cada lugar e pronto, né? Aí olha só, isso aconteceu em ao anterior. Isso aqui, ó, só lembrar disso aqui. Os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizado. Mano, eu lembrei que eu te dava. Eu só fiquei na dúvida se era pelo maior ou pelo menor. Caramba! Mas assim, eu tenho certeza, eu marquei isso aqui, ó, maior. Mano, era dos dois o menor. Eu sabia! Eu ainda ia marcar isso. Cara, nessa hora, ele aprendeu. Pode ter certeza que essa pessoa, quando vai falar pro outro, ela fala assim, ó, nessa aqui, eu fiquei entre o maior e o menor, marquei maior, gabarito, menor. Errei. Mano, essa aí ele nunca mais vai errar na vida. Só que essa mesma questão estava no simulado 2. E ele não fez. Podia ter errado antes. Deu para compreender a ideia de simulado? É porque quando tu erra é um negócio muito marcante, pô. Tu errou. Tu quebrou a cara, tu se lascou, tu errou. Aí, tu tem a chance de não errar de novo a mesma coisa. Pode errar outras coisas, agora o mesmo não dá, não aceita. A gente não aceita errar de novo a mesma coisa. Tá beleza? Então, ficou aí o recado para você não deixar isso acontecer no dia da prova. Então, olha só. Já pensou, cara, isso acontecer dia 1º de outubro? Aí assim, a única que eu tinha certeza. Bora lá. Valor de DFC pelo método indireto. Aí tem gente que questiona nesse dia do gabarito. Eu queria dizer isso. Que no dia do gabarito, você viu na questão 2017 e na questão 2016, em algum momento ele dizia assim, ó, pelo método tal? Não. Aí muitas vezes eu envio exatamente isso. Pessoal, na questão 8 de 2016.2, ele não falou se era direto ou indireto, não pode anular? Não. Para você fazer uma questão pelo método indireto, é necessário que a questão comece pelo lucro líquido. Então, para uma questão ser pelo método indireto, ele tem que te dar um balanço patrimonial de um período, dizer que houve uma variação para outro período e ainda te entregar o lucro líquido. Então, só dá para fazer método indireto quando a questão te dá lucro líquido e o balanço patrimonial de um período e de outro período. Olha qual é a ideia da DFC. Você já deve ter ouvido falar que tanto faz se você faz pelo método direto ou pelo método indireto, tanto faz o método, o valor é o mesmo que vai ser encontrado. Aí existem 3 atividades, de operações, investimento e financiamento. Só existe o método indireto para as operações. A parte de investimento e financiamento é a mesma coisa, tanto faz o método. É quanto que entrou, quanto que saiu do caixa e que atividade que veio. Não muda nada. Só muda para as atividades de operações. Olha como isso é massa. É muito fácil, ó. Imagina que você tem algo em casa que você adora. Tá lá na tua casa que não gosta que ninguém pegue. Eu vou citar um exemplo que aconteceu, eu tinha cerca de 12, 13 anos. Eu quebrei um pires da minha mãe. Mano, tu já sabe a gravidade que é isso. Era uma xícara e um pires. Eu quebrei a xícara. Mano, quase não sobra prato em casa desse dia, cara. Eu queria quebrar tudo em mim. Nesse momento, vamos lá, você chega em casa hoje e encontra aquilo que você tanto tem amor e carinho por aquele bem material e ele está quebrado. Vai ter onda.
Ninguém vai apanhar nesse lugar. Mas olha só, afeta o teu caixa chegar lá e encontrar quebrado? Sim ou não? Se você compra um novo, sim, afeta o caixa. Se você paga para consertar, também afeta o caixa. Agora, chegou e encontrou quebrado, afeta o caixa? Aquele troço que quebrou tem o mesmo valor que antes? Não. Se está quebrado porque perdeu o valor, a gente chama de quê? Depreciação. Depreciou porque está mutilado, está quebrado e tal. Depreciou. Então olha só, para você achar o lucro líquido, você concorda comigo que é uma estrutura da DRE? Começa com a receita bruta, retira as deduções, encontra a receita líquida, retira o CNT, encontra o lucro bruto. E a partir do lucro bruto você arranca as despesas. Pronto, toda despesa tem que tirar dinheiro do bolso para pagar? Sim ou não? Despesa com energia elétrica? Sim. Despesa com depreciação? Não. Então concorda comigo que para você achar o lucro líquido, você tirou provavelmente alguma despesa que não afeta o caixa? Sim ou não? Entende isso? Para eu achar o lucro líquido, não tem que tirar despesa com depreciação? Sim. Mas a despesa com depreciação sai dinheiro do caixa? Não. Então, para eu fazer a minha DRE pelo método indireto, eu preciso começar pelo lucro líquido, mas para eu chegar no lucro líquido, eu provavelmente foi arrancado despesas que não afetavam o caixa, ou foram somadas receitas que não afetavam o caixa. Então eu preciso ajustar isso. Olha o que vai acontecer. Eu começo no lucro líquido, e esse lucro líquido sofrerá 2 ajustes. E nós vamos chamar o seguinte, ó. Existe o primeiro ajuste. Em que consiste o primeiro ajuste? O primeiro ajuste é despesas e receitas que não afetam o caixa. Qual é o primeiro ajuste? Receitas e despesas que não afetaram o caixa. Me diz uma despesa que não afeta o caixa. Depreciação. Não afeta o caixa. Uma receita que não afeta o caixa. Receita de equivalência patrimonial. Só se vocês buscam para eu trazer para você. O esquema que eu vou apresentar para você é um esquema bem resumido, porque eu quero que você entenda a essência. Não vou colocar cada elemento para você decorar, não. Entenda só assim, ó. Primeiro ajuste. Pode surgir o quê? Despesas. E pode surgir o quê também? Receitas. Ambas que não afetaram o caixa. Aí a minha dúvida é o seguinte, ó. Se eu somo ou se eu subtraio. Bora lá. Se você entender isso, a questão fica muito fácil. Despesa, vou concluir para ficar bem claro. Que não afetam o caixa. E as receitas também. Receitas que não afetam o caixa. Despesas que não afetam o caixa. Aí você, quando faz isso, você vai encontrar o lucro ajustado. Só que eu não te disse o que tem que somar, o que tem que subtrair, é isso? Bora lá, você vai me ajudar a fazer isso. Para eu encontrar o lucro líquido, já mexeu com a despesa com depreciação? Sim ou não? Para eu achar o lucro líquido. Pergunta, para eu achar o lucro líquido, tem que arrancar a despesa? Então, se tirar uma despesa com depreciação, tu concorda que ela já vai ser retirada lá? Aí eu já achei o lucro líquido. Se eu achei o lucro líquido, já foi tirada a depreciação para achar o lucro líquido? Sim. Aí agora eu te peço para pegar do lucro líquido e fazer 2 ajustes. O primeiro ajuste é pegar uma despesa que não afetou o caixa. Exemplo, depreciação. Ela não afetou o caixa, portanto não era para ter sido retirada e você retirou lá em cima. Nesse ajuste você vai fazer o que então? Somar ou subtrair? Somar, perfeito, é isso. Diz assim, essa aula toda você entender. Eu não quero que você saia daqui decorando. Primeiro ajuste mais despesa. Não, por quê? Por que eu tive que somar a despesa? Entenda isso, para ficar muito mais claro o esquema. Ó, você tem que somar a despesa e fazer o que com a receita? Não vou botar diminuir, Giovanni, porque eu somei a despesa, então eu vou botar o contrário. Mas o porquê você vai somar receita? Diminuir receita? Porque provavelmente houve uma receita de equivalência patrimonial que não afeta o caixa e você somou e colocou como lucro, mas não afetou o caixa. Então agora você
Retira. Para tentar mostrar o que realmente tem no caixa. Ok? Segundo, é só mais um ajustezinho, só. O que é esse segundo ajuste? Primeiro ajuste e o segundo ajuste. Olha o segundo ajuste. Para uma questão pedir DFC pelo método indireto, ela tem que te dar um lucro líquido e um balanço dizendo um período de um ano e que houve uma mudança para outro ano. Então, ou o meu contas a receber aumentou de 2015 para 2016, ou meu estoque aumentou, diminuiu de 2015 para 2016. Aí sim a gente vai chamar de variação de ativos e passivos. Mas lembre, só para as operações. Investimento e financiamento não entra nesse cálculo. Você vai fazer assim, ó. Ajuste. Qual que é o nome do ajuste? Eu vou colocar o nome e aqui o mais e menos, né? Quem soma, quem subtrai. O nome do ajuste é variação de quê? De ativos e passivos. Aí eu tenho que saber o seguinte, ó. O meu ativo, concorda que pode aumentar ou diminuir, é isso? Sim. Eu vou colocar aqui, ó. Pode ocorrer aumento no ativo. Aumento do ativo. E pode ocorrer também a diminuição do ativo. Aí pode ocorrer aumento do passivo. Aumento do passivo. E diminuição do passivo. Aí a gente vai ter que descobrir se bota o sinal de mais ou o sinal de menos, em que momento que soma, quem subtrai. Beleza? Bora, Jonas. Não, foi mal. Dá até que resolver a questão. Foi mal. Ei, como é que começa a DFC pelo método indireto? Começa por onde? Lucro líquido. Aí sofre quantos ajustes? 2. Qual o nome do primeiro ajuste? Receitas e despesas que não afetaram caixa. Aí você achou o lucro ajustado. Qual é o segundo ajuste? Variação de ativos e passivos. Então, o meu ativo pode ter aumentado ou pode ter diminuído. O meu passivo pode ter aumentado ou pode ter diminuído. Vai lá na tua prova de 2013.1, questão 11. Por favor. 13.1, questão 11. 13.1, questão 11. Achou aí? Ela diz assim, ó. Um quadro veião, né? Mas um quadro grande, que já desespera qualquer pessoa na prova. Abaixo do quadro tem umas informações, e lá embaixo ele pergunta: considerando os dados fornecidos, o caixa consumido nas atividades operacionais apuradas na DFC é de assunto da prova, assunto da questão, DFC. Notícia se é método direto ou indireto. Como é que eu sei se é direto ou indireto? Deu um balanço patrimonial e tem que ter lucro líquido. Vê se tem lucro líquido aí no meio. Entendeu? Lucro do exercício corrente. Qual é o valor? 15 mil. Então a questão é de DFC pelo método indireto. Só que a gente não vai começar a fazer ainda, só queria funcionar essa estrutura. Não dá para você começar a fazer se você não souber esse esquema aqui, ó. Quando é que soma, quando é que subtrai. Só que eu não vou te dizer se soma ou subtrai. Eu quero que você diga para mim, que aí vai ficar muito mais fácil quando você decorar isso, você entender isso. Eu não quero que você só decore o mais e o menos. Vamos lá, como surgiu esse mais e esse menos. Olha aqui, ó. Tudo está lá na origem. Está lá no fato de você entender o balanço patrimonial. Ó,
Eu quero ter uma empresa. A empresa não existe. Como é que eu faço dar vida a essa empresa? Quando eu, sócio, junto com outro sócio ou sozinho, no momento em que eu faço isso, tu concorda comigo que eu estou dando origem a essa empresa? Sim. Porque o recurso está entrando no PL. O PL está do lado do ativo ou do passivo? Passivo. E o passivo é aplicação ou origem? Origem. Olha que interessante, ó. Só dá para entender DFC se isso aqui ficar claro para ti. Passivo. O meu passivo representa as origens de recurso. Aqui, ó. Meu passivo representa as origens. Olha só, a empresa não existia. Você entregou recursos no PL. Esses recursos no PL, então, deram vida a essa nova pessoa, que a gente vai chamar de pessoa jurídica. E ela não se confunde em nada com as pessoas físicas que deram vida a ela. Ela é uma nova pessoa independente. Dívida da empresa, cobre no meu CNPJ. Nem me procure como CPF. Não somos a mesma pessoa. Empresa é empresa, eu sou eu. Eu vou compreender? Esse é o princípio da entidade, para separar o patrimônio próprio, pessoal, da empresa. Separou da empresa, é uma pessoa jurídica. Olha aqui, quando você percebe que o PL aumentou, aumentou a origem ou aumentou a aplicação? A DFC entende isso como aumento de recursos. Logo, aumentou a origem, aumentou o dinheiro. É o que a DFC entende. Você vai fazer do ponto de vista da DFC. Ó, repetindo. Eu não tinha dinheiro, fiz um empréstimo. Vai aumentar uma dívida, não é isso? Aumentou o meu passivo. Se aumentou o meu passivo, aumentou minha origem ou aumentou minha aplicação? Aumentou a minha origem. E a DFC entende. Se aumentou a origem, aumentou o dinheiro. É o que a DFC entende. Não vamos discutir com isso. Aumentou o passivo, vai para a DFC somando ou subtraindo? Somando, porque aumentou o passivo é a origem, aumentou o dinheiro. É o que a DFC entende. Não vamos discutir com isso. Então aqui, ó. Aumentou o passivo, soma ou subtrai? Aumentou o passivo, soma. Então, se diminuir o passivo, diminui. Pronto. Ok? Ficou claro isso? Aí o ativo é assim, ó. Houve uma origem de recurso. Agora está na tua direção. Os teus olhos vão aplicar o recurso. Apliquei no caixa, apliquei no banco, apliquei em veículos, apliquei em imóvel. Não é isso? Quando você aplica, você ainda fica com o mesmo recurso que você tinha? Não. Então, quando você aplica comprando um veículo, aumenta o ativo. Significa que você está consumindo os recursos. Então, quando aumenta o ativo, vai para a DFC? Diminuindo. Pronto. Cara, que legal, hein, cara? Poxa, como é bacana. Eu falei que ficou isso tudinho, eu não entendi não. Que ódio. Ó. Aumentou o passivo, somou. O contrário com o ativo. Se aumentou, vai diminuir. Beleza? Não, só faz sentido essa questão se você souber isso. Bora fazer essa questão juntinho. Vamos fazer junto. Vai. Ó. Vamos lá. Lucro líquido. Qual foi o lucro líquido encontrado? Então começa com o lucro líquido. 15 mil. Primeiro ajuste. Procurar uma despesa que não afetou o caixa. Ou uma receita que não afetou o caixa. Dois nomes, já anota no cantinho. Estou procurando depreciação e estou procurando receita de equivalência patrimonial. Um dos dois. Tem algum dos dois? Olhei o quadrinho, na minha leitura rápida, é sempre assim. Caixa não, conta receita não, estoque não, investimento não, utilizado não, fornecedor não tem. Aí,
Tem assim, ó, dados adicionais. Procura a palavra depreciação nesses dados adicionais. Vê se tem. Ih, caramba, tem. Eu não estava vendo. Tá, no dados adicionais, a última linha, é isso? Ó, primeira marcação dos dados adicionais. A variação do contas a receber da venda a prazo de recebimentos. 2. Os investimentos são avaliados pelo método de custo. Tem nada a ver, vou usar isso. A avaliação no imobilizado no período ocorreu de aquisições e depreciação. Opa, então teve depreciação. Só falta saber o valor. A depreciação ocorre em que grupo imobilizado? Ocorre onde a depreciação? Imobilizado. Desculpa, não tem ninguém aqui. Ainda bem que você saiu daqui, você guarda-chuva aqui. Ó, imobilizado. Vai no imobilizado. Vê se tem alguma informação. Qual era o saldo que existia no imobilizado anterior? 50 mil. Tinha 50 mil. Aí houve um débito de 35 mil. Esse débito aumenta ou diminui o meu imobilizado? Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Ó. É imobilizado, né? Imobilizado é de que grupo? O ativo é a aplicação ou a origem? As aplicações possuem natureza devedora. Então, houve um débito. Débito na devedora. Aumenta ou diminui? Então, quanto era o saldo anterior? 50. Houve um débito de 35. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Viu? Quando tu leva a conta para passear, fica claro. Tu leva a conta para passear. Aí, logo ao lado, tem o crédito, não é isso? Qual é o crédito que existe na depreciação? No imobilizado? 7 mil. Quando tu vê crédito no imobilizado, e aí tem informação lá embaixo. O que ocorreu no imobilizado foi de aumento de compra e de depreciação. Achamos ou não achamos a depreciação? Mas está camuflado, não está? Você tem que exercitar bastante para enxergar isso aí. Então, houve depreciação, sim ou não? Sim. Qual o valor? 7 mil. Então, vem para a minha DFC. Somando ou subtraindo? Depreciação é despesa ou receita? Afetou o caixa? Não. Então ela vem para deve ser somando ou subtraindo? Somando, porque para eu achar o lucro líquido, ela já havia sido retirada, porque a depreciação é despesa e você, para achar o lucro líquido, você retira. E aí, quando você faz o ajuste, é trazer de volta a despesa que você havia tirado, mas que não afetou o caixa. Tira para acertar o lucro líquido. Não discute com a questão. Aqui, ó. Eu vou fazer o que então? Somar ou subtrair? Somar. Somar o valor de 7 mil. O céu deve ter caído. Não houve mais nenhuma receita. Qual foi o lucro ajustado encontrado? 22 mil. Agora começa a festa. Agora eu vou fazer variação de ativos e passivos. Bora lá. Se o teu método é indireto, tu está proibido de olhar para o caixa. Porque se tu olhar, a primeira conta que tem ali, caixa e equivalente de caixa, que existia um saldo anterior no caixa e que depois houve um saldo final do caixa. Mas se tu olhar para quanto aumentou o caixa, não é mais o método indireto, é o método o quê? Direto. Então tu não pode olhar nem para caixa, nem para banco, nem equivalente de caixa quando você vai fazer o método indireto. Agora, segunda linha. Contas a receber. Quanto era o saldo anterior? 30 mil. Houve um débito de 340, um crédito de 280. O saldo final dele hoje é 90. Quanto era ele no começo? 30. E quanto ele é hoje? 90. De 30 para 90. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. É estoque, não é isso? Ou é contas a receber? Meu contas a receber é de que grupo? Ativo. Meu ativo aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se o ativo aumentou, vem para deve ser diminuir. Pronto, é isso. 22 mil, aí menos 60 mil. Você compreendeu isso? Só precisa saber quando soma ou quando subtrai. Só isso. Bom, vamos ver que você já entendeu. Próxima linha. Estoque. Quanto era o estoque no saldo anterior? 20. Quanto era o saldo no final? 40.
De 20 para 40, estoque aumentou ou diminuiu? Aumentou. Estoque é do ativo, ativo aumentou. Quando o ativo aumenta, vem para deve ser? Diminuir. Pronto, subtrai quanto? 20. Já entendeu? É isso. Não dá para aprender tudo na primeira questão que você faz. Próximo. Investimentos. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Quanto é o saldo inicial? Quanto era o saldo inicial? 290. Foi para quanto? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Vem para mim, deve ser somando ou subtraindo? Não usa porque não é operacional. É só as atividades operacionais. Investimento e financiamento não é a mesma coisa. Não vem para cá para aumento de ativos e passivos. Veja que a questão da pergunta lá embaixo. Somente nas operacionais. Então, investimento não vai usar. E nem imobilizado. Agora, fornecedores. É operação? Sim. Bora ver se você entendeu agora. Qual é o saldo anterior de fornecedores? Qual é o saldo final? 35. Opa, bora lá. 40 para 35. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Quando o passivo diminui, vai para deve ser? Diminuindo. Porque quando diminui o meu passivo é a origem de recursos, diminuiu o passivo, diminuiu minha origem. Então vai para deve ser? Diminuindo. Diminui quanto? 5 mil. Próximo. Contas a pagar. Teve cooperação também? Contas a pagar. Digo que você tem a pagar. Quanto era o saldo anterior de contas a pagar? 10 mil. E agora é quanto? 8 mil. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Quando o meu passivo diminui, deve ser como? Diminuindo. Então diminui 2 mil. Tem mais alguma coisa operacional? Sim ou não? Não, porque a próxima já é financiamento de longo prazo, capital social, lucro do exercício, acabou. Dividendos é financiamento, não é operação. Então pronto, ó. Eu tinha 22 positivo, retirei 60, retirei 20, retirei 5 e retirei 2. Ficou quanto? Ficou quanto aí? 65? Positivo ou negativo? O que significa esse negativo? Que gerou ou consumiu? Então significa que consumiu 65 mil. Consumiu 65 mil. Gabarito letra? V de bola. Ficou claro isso para você? Sim ou não? Não ficou extremamente claro, mas você entendeu o que é o método indireto e como ele é enormemente diferente do direto. Para eu saber o método direto, basta que eu saiba gerou, consumiu e de que atividade. Quando ele pede o método indireto, o que eu faço? Começo com o lucro líquido e faço 2 ajustes. O que é o primeiro ajuste? Receitas e despesas que o caixa não afetou o caixa. Aí o segundo ajuste, variação de ativos e passivos. A dica é sempre essa aqui, ó. Aumento passivo somou. O contrário com o ativo. Se aumentou, vai diminuir. Vai. Beleza? É exclusivo da DFC. Que está fazendo DFC. Não é o mesmo tratamento dado para a DRE. A DRE tu tira de depreciação. Já? Pode dar aí. Olha aí, vê se sai. Deu tudo errado de manhã. Bora ver se eu consigo gravar agora. Ó, deve ser. Essa é uma bela história de um ator e um professor que conheceram o amor numa prova em 1º de outubro. E as questões caídas ao chão, indireto na DFC. Primeiro ajuste, receitas e despesas que o caixa ela não afetou. Segundo é só mais um ajustezinho, variação de ativos e passivos, diminuiu ou aumentou.
descobri se foi origem ou se aplicou. Ai, que saudade do meu professor. Me ensinou, depois voou. Tá fácil demais, tão fácil pra nós. Ativo, passivo aumentou. Aumentou, passivo somou. O contrário com o ativo. Se aumentou, vai diminuindo. É, gente, fica uma merda, eu sei, mas depois... Mano, se eu tiver que passar vergonha, mas pra tu lembrar aqui, mas tu tem que lembrar, senão... E quando aumentou o passivo, somou. O contrário com o ativo. Se aumentou, vai diminuir. Não, não lembra da questão, né? Ai, que saudade, não lembra. Mano, de toda a música só dá pra lembrar, só duas partes são interessantes. É isso que eu quero que você grave. São dois ajustes. O primeiro ajuste é receitas e despesas que o caixa ela não afetou. Qual é a despesa que não afeta o caixa? Ela vem para DSC somando ou subtraindo? Qual é a receita que não afeta o caixa? Receita de equivalência patrimonial. Vem para DSC somando ou subtraindo? Subtraindo. Aí você vai para a segundo ajuste. Segundo ajuste são variações de ativos e passivos. Aí, eu tenho que olhar o passivo. Aumentou o passivo, somou. O contrário com o ativo. Se aumentou, vai diminuir. É isso aí, o método indireto. Vamos ver outra questão? De repente, outra questão fica mais claro pra gente. Bora lá. Peguei. Deixa eu ver aqui se essa questão é ou não é. Muito obrigado, DJ Jonas. Jonas, eu perdi tempo aí, perdi o time. Eu acho que o evento estava com adiantado. Vamos lá. Você vai fazer agora 2012.2, 12.2, questão 10. 12.2, questão 10. 12.2, questão 10. Ela ainda não é um método indireto, não. Por que eu vou achar o nome aqui? 12.2, questão 10. Achou aí? Já não começou não, tá esperando eu começar, né? Tá bom. Então vou... Não, é que eu estou procurando ainda aqui direto. Você está em qual aí? 12.2, questão? 10. Pronto, ela diz assim. Na DFC, não é isso? Elaborada pelo método direto, são evidenciados como atividades operacionais de investimento e de financiamento, na sequência, na ordem, respectivamente, quem? A, B, C ou D? Bora lá. Já foi? Não, puxa o outro. Manda a letra A. Pagamento de empréstimo. É operacional? Não. A gente pode dizer assim, ó. O principal do empréstimo é de financiamento. Os juros desse empréstimo é operação. É operacional. Mas o pagamento do principal é financiamento. Então, começou com financiamento, já não pode ser a letra A. Mas continuando na A ainda, ó. Aquisição de imobilizado. É investimento. E aumento de capital com reservas.
Não, nem mexe com o PL. Olha o que você está falando. Ó. Aumento de capital. Ele entregou em dinheiro? Não. Então não mexeu com caixa. Reserva, não mexeu com caixa. Ficou claro isso? Repetindo. Não. Aqui, ó. Quando ele fala assim, aumento de capital com reserva de lucros, ele aumentou o capital, ele não aumentou o caixa. Ele aumentou o capital, utilizando as reservas. Não afetou o caixa. Então não entra na DFC essa informação. Para entrar na DFC seria assim, ó. Aumento do capital com integralização em dinheiro. Aí sim, aumentou o caixa e da atividade de financiamento. É isso. B de bola. Pagamento de fornecedor é operacional? Sim. Venda de imobilizado é investimento? Sim. Aumento de capital em dinheiro é financiamento? Sim. Gabarito, letra? B de bola. Viu como é fácil? Zé, eu não sei depreciação. Sabe, mano? Sabe sim. Acredite. Acredite. (2015.2, questão 3. Vamos fazer essa sequência aqui enquanto chega aqui. 15.2. Questão 3. Achou aí? Turma, acredite, a maioria das questões de DFC são pelo método direto. Uma ou outra que é pelo indireto. 15.2, questão 3. Eu já achei uma outra aqui indireto. Vou fazer já. 15.2, só diz assim, ó. Uma sociedade empresária, correto? Apresentou os seguintes dados que foram extraídos. Ano de 2015.2, questão 3. Primeiro apresenta o estoque, correto? De que dia é o estoque? 12 de 2013. E depois tem o estoque, 12 de 2014. Pronto. Está mostrando de um período e de outro. Saldo de fornecedor, dia 31 de 12 de 2013, que era 60. Saldo de fornecedor, dia 12 de 2014, que era 20. E o custo da mercadoria medido. A movimentação do estoque é composta por compras e baixa por vendas. A movimentação de fornecedores corresponde à contrapartida de compras e pagamentos. A DFC foi elaborada pelo método direto. Com base nas apresentadas, o caixa consumido para pagamento de fornecedores foi de quanto? Quanto foi o caixa consumido para pagamento de fornecedores? Questão número 3. Ah, não, tá mais fácil do que parece. Não, ela é muito mais fácil. Não, olha a pergunta aqui, ó. A questão toda está no seguinte, ó. Com base nos dados apresentados, o caixa consumido para pagar os fornecedores foi quanto? Ó, quanto era o saldo do fornecedor em 2013? 60 mil. Quanto era em 2014? 20. Significa que ele pagou tudo, correto? Só ficou faltando quanto? 20. Beleza? Você consegue compreender isso? Ele pagou tudo que ele devia. Só que quando você fala direto 40, você está desconsiderando a existência do custo da mercadoria vendida. Porque você está considerando só o que existia e o que ele tem de dívida hoje. Mas você não considerou o que ele comprou. Qual foi o total de mercadorias que ele vendeu? 470 mil. Esse foi todo o CMV dele. 470. Essa foi toda a mercadoria que ele vendeu, 470. E ele só deve quanto? 20. Então ele consumiu quanto? 450. Acabou. Gabarito, letra D. Só isso. Repito. De novo, novamente, quantas vezes são necessárias. É que essa questão não tem a ver com isso que a gente estava fazendo, é outro conteúdo. Deve ser ainda, mas não é o que a gente estava mostrando. Você estava esperando uma coisa e encontrou outra. Olha aqui, ó. A questão diz assim: havia um estoque em 31 de 12 de 2013, que era de 140 mil, e lá em 2014 isso era de 80, correto? Só que aí, só estou mostrando quanto que havia no estoque, de um período e estoque de outro. Então, por isso que a gente está dizendo, é só farofa, não vamos usar isso. Aí ele continua.
o saldo do meu fornecedor, que é quando eu devia, não quando eu tinha no estoque, quanto que eu devia? Quanto que eu devia? 60 mil reais. Correto daqui? Eu devia 60. Aí ele não deixou claro para ti se eu comprei ou vendi algo a mais ao longo do período, mas te disse o seguinte: no dia 31 de 12 de 2014, eu só estou devendo 20. E o total das minhas mercadorias vendidas foi de quanto? 470. Então assim, o meu CMV completo, todo o meu estoque vendido, foi de 470 mil reais. E a minha dívida com meus fornecedores é de quanto? 20 mil. Essa foi a subtração. Quer dizer que eu já paguei quanto? 450. Usei isso para pagamento. Essa questão, eu até creio que eu tenho ela gravadinha. Vou dar um jeitinho de caminhar para você. A explicação dela bem mais completa aí. Tá. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer a 2014.1, questão 3, que era do assunto que você está querendo. 14.1, questão 3. Questão 3. Essa aí que você estava querendo. É desse naipe. Vê assim, já sabe direto de cara que é direto. Essa aí, olhou, dá para saber se é direto ou indireto? De cara você consegue descobrir logo. Quais são os elementos para eu descobrir se é método indireto? Lucro, líquido e balanço. Deu balanço aí? Sim. Ó, diz quanto era em 2013, diz quanto era em 2014 e dá o valor da variação. Aí você vai ter que, você já lembrou, em algum momento eu vou ter que considerar a variação de ativos e passivos. Ver se o ativo aumentou, passivo, somou. O contrário com o ativo, se aumentou, vai diminuir. Beleza. A DRE apresentou um lucro líquido de quanto? 8. Então tu já pode começar a tua DRE, a tua DFC do lucro líquido. Quanto é o lucro líquido? 8 mil. Então a gente já começa adicionando aqui, ó, em cima. 8 mil reais foi o meu lucro líquido. Agora eu tenho que procurar despesas que não afetaram o caixa. Vê se tem alguma despesa que não afetou o caixa. Despesa com depreciação. Qual o valor? 2 mil. Soma ou subtrai? Soma. Traz para a DFC somando. 8. Então você vai somar 2 mil. Despesas que não afetaram o caixa. Agora veja se houve uma receita que não afetou o caixa. Receita de equivalência patrimonial. 7 mil. Soma ou subtrai? Subtrai, porque essa receita não afeta o caixa. Esse 2 mil é da depreciação. Despesa com depreciação. Então já foi, ó. Despesa com depreciação, qual aluguel afeta o caixa? Esse vale sim. Pronto. Morreu. Qual é o nosso primeiro lucro ajustado encontrado? 3 mil. Positivo, né? Agora que eu tenho essa informação de 3 mil, eu vou olhar o segundo ajuste. Você percebeu que você já fez a primeira parte? É só isso. Agora vem o segundo ajuste. Segundo é só mais um ajustezinho. Variação de ativos e passivos. Diminuiu ou aumentou. Descobrir se foi origem ou se aplicou. Beleza. Aí volta aquela parte lá. Aumentou passivo, somou. O contrário com o ativo. Se aumentou, vai diminuir. Vamos lá. Vai olhar o caixa? Não. Vai olhar banco? Não também. Estoque. Quanto era o estoque em 2013? 17 mil. E em 2012? 12. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu? Sim. Ei, você percebeu o veneno que ele colocou aí? Geralmente a gente olha a nossa leitura da esquerda para a direita, né? Daria a impressão de que a primeira coluna era um valor de 17 e foi para 12. Deu a impressão de que era diminuindo, não é isso? Só que o ano está colocado na coluna oposta. Que ódio! A variação é 5 mil.
Ele não disse se foi para mais ou para menos. Vamos lá. Então a leitura tem que ser contrária, né? Dá uma olhada de novo na coluna. Em 2012, quanto era o estoque? 12. E em 2013, 17. Então essa variação de 5 aumentou ou diminuiu? Aumentou o ativo, correto? Se aumentou o ativo, a deve ser? Diminuindo, excelente. Então traz para cá menos 5 mil. Legal, né? Bacana que a gente tem, fica legal. Próximo. Duplicadas a receber. Me acompanha na leitura. Era de 2012, era 20 mil. Em 2013, 22. Aumentou, correto? Se aumentou o ativo, vai para a DFC? Diminuindo. Diminui 2 mil. Continua. Aí vem investimentos avaliados pela equivalência patrimonial, mas aí investimento já não é operacional. Ok? Bora continuar. Depreciação acumulada não precisa, porque eu já vou lá embaixo, a gente fez uma depreciação. Fornecedores, não é isso? É para o passivo já. Lembra? Avaliação de ativos e passivos, mas operações. Fornecedores, quanto era? 45. Era 45. De 45 em 2012 passou a ser 18 mil em 2013. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu quanto? 27. Aumentou o passivo soma. Nesse caso o passivo diminuiu. Vem para descer como? Diminuindo. Então diminui 27. Não tem nada a ver com a 40 aqui não. Oi? Tem, que ele está dizendo para você que diminuiu. Não, mas na hora que eu for fazer essa não, comparação... não pode. Tá. Empréstimos bancários. Aumentou ou diminuiu? Empréstimos bancários. Ah, tá no E mesmo. Verdade, entendi o que você falou. Que ótimo. Queda. Que ótimo. Então me diz como é que está aqui. Está quanto aqui? 27 mais 2, 29. 34. Ah, mas está aqui, ó. Ah, tá. É verdade. Vai roubar o cão aqui, ó. Eu estava continuando. Olha aqui, ó. Quase que eu erro aqui. Quase que eu erro. Empréstimo bancário, beleza. Ele não usa, né? Porque ele é de financiamento. Agora continua. Imposto e contribuição social a pagar. Não é da tua operação isso aí, ó. Imposto e contribuição social. É da tua operação de compra e venda, impostos e tal. Qual era o valor dele? Aumentou ou diminuiu? Não tinha nada em 2012. Aí em 2013 tem quanto? Então aumentou ou diminuiu? Aumentou passivo? Soma. Ok? Então soma. Então você traz para cá somando 1.000. Aí o próximo já é dividendos, isso é financiamento, não usa. Pronto, 3 mil, menos 5, menos 7, menos 27, mais 1, dá quanto isso aqui? Dá 30 mil. Positivo ou negativo? Negativo. Significa que ele gerou ou consumiu? Consumiu. Gabarito, letra? B de bola. Fácil pra caramba. Mas você vê que essa segunda era maior que a anterior. Mas já não pareceu tão difícil? Agora... Giovanni, peraí. Quando ele fizer isso daí direta, provavelmente o gabarito vai ser uma de operacionais, né? Sim. Porque só as operações. Mas basta eu marcar essa? Não, mano, não. Não é isso. Não é isso. É que as atividades que alteram pelo método indireto, somente as operacionais. Só essa. A gente não olha investimento e não olha financiamento. Primeira questão, resolvi, achei estranho. Segunda, não ficou 100% claro, mas eu já entendi quando soma, quando subtrai. Agora só nos falta exercitar ainda. Mas que a gente pode perguntar.
Não entra porque quando você olha o caixa, você está fazendo de método direto já. Se eu olhar assim, como é que foi a leitura do caixa? Caixa era 2, caixa passou a ser 5. Houve variação de 3 no caixa. Aumentou o caixa. Aí você já se perguntar, de que atividade? Entendeu? Caixa, quando você olha direto, o caixa já não é método indireto, é o método direto. Entendeu? Então, por isso que quando o método é indireto, eu não olho o caixa, eu não olho o banco, nem a aplicação imediata. Quando o método é indireto, eu olho o lucro líquido, e esse lucro líquido sofrerá quantos ajustes? 2. Qual é o primeiro ajuste? Despesas e receitas que não afetaram o caixa. Aí lembrar da despesa com a depreciação, que ela não afeta o caixa, então ela volta para o DFC somando. E lembrar da receita de equivalência patrimonial, que ela soma para o lucro líquido, mas quando eu venho para fazer a DFC, eu trago sempre subtraindo, porque ela não afeta o caixa. Achei o lucro ajustado, aí eu tenho um segundo ajuste. Esse segundo ajuste é de variação de ativos e... Eu tenho que descobrir se o meu ativo aumentou ou diminuiu. Aumentou o passivo, somou. O contrário com o ativo. Se aumentou, vai. Mas olha como ficou claro. Aumentou o ativo? Vou perguntar do jeito que vocês sabem responder já. Aumentou o passivo? Soma. E se diminuiu o passivo? Diminui. Aumentou o passivo, soma. O contrário com o ativo. Aumentou o ativo? Diminui. Diminuiu o ativo? Soma. Essa é a tua DFC pelo método indireto. Já não pode dizer que não sabe nada dela. Já sabe sim alguma coisa, falta exercitar mais. Ficou claro para a maioria que deve ser método direto? 100%. Indireto está cavaleando, mas com as questões a gente esclarece. Já deu horário do intervalinho aí já? 3h20? Vamos fazer um intervalo agora. Mas vamos fazer uma questão só para tu se alegrar. Porque quando o momento é assim, ó, a solução é isso aqui, ó. Vai em 2000 e... Para frente, a próxima coisa. Tu estava em 2000 e alguma coisa, né? Estava em 14.1, vai em 14.2 agora. Só para tu ver que o mundo é bom, tá? Nem sempre o mundo é mau. 14.2. 14.2, é isso? Eu falei? É, falou. 14.2. 14.2, a questão número 20. Vai na 20. 14.2, questão 20. Ela é incrível, ela é linda. Veio a 10 também, né? A 10 também é. Mas a 20 ela é legal. Ó, 14.2, questão 20. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, relacione o tipo de fluxo de caixa adotado por uma determinada prefeitura, descrito na primeira coluna, com a respectiva operação apresentada na segunda coluna, em seguida a marca alternativa. A primeira leitura diz assim, ó. Compreende os recursos relacionados à captação e amortização de empréstimos e financiamentos. Isso é de que atividade? Então começa com o número 2. Segunda leitura. Compreende os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimento em dinheiro, por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos a outras operações da mesma natureza. Investimento. Atividade de investimento. Agora essa última é incrível. Compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública, os demais fluxos que não se qualificam como investimento ou financiamento. É o que isso aí? Sacanagem, né? Gabarito letra D. E vale o mesmo ponto que essa aqui, ó. Vale o mesmo ponto dessa aí. Então, questão simples. Então, tu tem que lembrar que o método direto e indireto, ensino deve ser saber qual é a atividade, né? É isso aí, bem facinho. Gabarito, qual foi o gabarito? Para deixar, vou fazer 10, a mesma prova. A gente vai no intervalo.
10 na mesma prova. Mas ainda é. Tem gente que é. Mas não que vem para aula. É que falta. Questão 10. Com base no CPC 03, DFC, na elaboração do DFC, classificam como atividade de financiamentos. Letra A. Recebimentos e valores decorrentes da alienação de participações societárias. Onde é que ficam as participações societárias? Não, ele não. Investimentos. Estão no ativo não circulante do investimento. Se você vender suas ações, vendeu o ativo não circulante. Qual é a atividade? Investimento. Pagamentos em caixa para a aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de outras entidades em participação societária em joint ventures. Como deve ser? Recebimento. Está procurando o quê? Atividade de financiamento. Recebimento de caixa resultante da venda de ativo imobilizado. É isso? Ou a letra D de dado? Recebimento em caixa por emissão de debêntures, empréstimo, nota promissória, títulos de dívida, hipoteca e outros empréstimos de curto ou longo prazo. Gabarito letra? D de dado. Perfeito. Não tem como você errar, deve ser.